Olá pessoal, boa noite. Essa é a live Superação Profissional. Nossa segunda-feira chegou e com ela a nossa live especial. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Marli. Boa noite. Aí. Tá, não estou identificando o nome aqui. Efigênia. Boa noite a todos vocês. Mais uma live Superação Profissional para você. Segunda-feira, toda segunda-feira, nossa live, sempre com um convidado ou uma convidada especial. Eu já estou aqui clicando no meu avião para convidar toda a minha lista para participar conosco. Nossa convidada Carla Pacheco já vai entrar. Enquanto isso, convide aí toda a sua lista, clica no avião. E convide todos os seus amigos para participar de mais uma live Superação Profissional. Vamos lá, minha lista aqui já está quase acabando. Ela é extensa. Você que está assistindo ao vivo da live, né? Você que está pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, pode adiantar essa parte. Minha lista está cada vez mais extensa, gente. Opa, acabou aqui. Vamos lá, boa noite a todos. Nossa convidada já está chegando, Carla. Boa noite, Eliane. Boa noite, Elisa. Mais uma live Superação Profissional para você, toda segunda-feira à noite, às 20h30. Boa noite, Carla. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Isso, o pessoal já está chegando aí. Ó, Sevencar com a gente, Cláudia e Renato Ramos com a gente aí nessa noite. Israel, grande Israel, está com a gente também hoje. Marli, como sempre. Nossos queridos da Turim Construções. Boa noite a todos vocês. Mais uma live Superação Profissional. Superar é ir além, é exceder, é vencer. E a gente quer ajudar você a crescer, a inovar, a criar novas estratégias para atingir novos resultados. Sai clicando nesse aviãozinho aí, convidando toda a sua lista. Nossa convidada já chegou e você está na live certa. Se você quer superar profissionalmente, essa é a live. E hoje a gente não vai perder tempo. Carla, você já está com a gente. Fala para a gente aí, quem é você, o que você faz profissionalmente? Boa noite a todos. Eu quero agradecer, né, o convite para participar da live. Bom, eu sou assistente social de formação há quase 25 anos, né, a minha área básica, assim, a formação como assistente social, mas, na verdade, tem 20 anos que eu trabalho na área da gestão e da educação. Né, eu já fui muitos anos professora de graduação, sou ainda professora de pós-graduação e já fui gestora de unidade de saúde, que é uma área, a área da saúde é a área que eu acabei me especializando, é a área que eu fiz mestrado e é a área que hoje, atualmente, eu faço doutorado. Então, eu trabalho já há bastante tempo na gestão de unidades, gestão de municípios, então é a área assim, que eu me especializei e eu acho que é a área que eu posso contribuir um pouco hoje. Maravilha, maravilha. É isso aí, gente. Se você quer crescer, se desenvolver, hoje a nossa convidada, Carla Pacheco, vai trazer assim, muitas dicas para a gente, né? Enquanto isso, clica nesse avião. Já convidei toda a minha lista aqui, Carla. Já convidei todo mundo. Você que está entrando na live agora, convida todo mundo para uma live super especial. E eu quero falar para você o seguinte, tá? Que você pode não ter tido um bom começo com o seu projeto, mas determine que vai ter um final brilhante. Para isso, você precisa se superar, ok? Então, se você quer terminar bem esse projeto que você começou. Ricardo, eu nem comecei ainda o meu projeto, eu tenho um projeto e ainda não comecei.
Então, você vai começar ele a partir de hoje, a partir dessa live. Você vai se superar e crescer ainda mais, se desenvolver ainda mais. Carla, fala pra gente, qual foi o seu momento de maior superação na sua vida profissional? Compartilha com a gente agora. Olha, eu acho que o meu maior momento de superação, eu não vou dizer que foi um só, porque eu sou uma pessoa que gosta de desafios, então eu entendo que todo desafio que se apresenta na área profissional, a gente tem que se superar, né? Mesmo de repente achando que a coisa é muito grande ou que a gente não vai dar conta. Então, eu acho que quando a gente passa por isso, eu penso que a gente superou. Então, eu acho que o meu maior, assim, um dos maiores desafios. Primeiro foi quando eu me formei, foi em 96, eu me formei, eu estava no meu último ano e fiz um concurso para o município, para trabalhar como assistente social. E para mim foi um desafio, porque quando eu cheguei no município, a pessoa era responsável pela área de recursos humanos do município e simplesmente me apresentou o trabalho, que era gigantesco, e toma na sua mão e se vira, mais ou menos isso. Então, eu acho que quando você se forma, você ainda está com pouca experiência, mas você tem que ter coragem para pegar aquilo que colocam na sua mão e seguir em frente. Então, eu acho que para mim foi uma superação. Eu era recém-formada, né? Era uma servidora pública recente, que eu tinha passado. Para mim foi quando eu assumi a subsecretaria de atenção à saúde no município aqui do estado do Rio. Eu fui subsecretária de saúde numa área específica. Então, para mim também foi um desafio, né? Porque uma coisa é você trabalhar como diretora de uma unidade, você coordenar um curso, outra coisa é você assumir a responsabilidade da atenção à saúde no município, né? E não era um município de pequeno porte, era de médio para grande porte. Então, a responsabilidade era muito grande, porque eram muitas unidades de saúde, muitos profissionais, era uma rede que você tinha que pensar, um sistema de saúde que você tinha que pensar, e todas as questões políticas também que envolvem quando você assume a gestão de um lugar. Então, para mim também isso foi uma grande inspiração, né? Porque você passar por essa experiência, né? Você se debruçar com grandes desafios, que não são só as pessoas, mas coisas que a gente controla e outras que a gente não controla. Mas eu acho que foi uma superação. E hoje, atualmente, no que eu trabalho, eu coordeno uma rede de ensino que tem 22 universidades no Brasil todo. Eu faço a coordenação executiva nacional dessa rede de ensino e eu tenho aprendido nesses últimos 5 anos, à frente dessa estratégia, de superar realmente, porque não é fácil você lidar com pessoas diferentes, perfis diferentes, conhecimentos diferentes, e você ter que trabalhar, né, diariamente, fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que foram essas 3 coisas que me marcaram, mas eu penso que todo desafio é uma superação. Show, maravilha. Aí, gente, é isso aí, né? Não tem vida fácil para ninguém, você falou tudo, não é? Eu tenho que fazer acontecer. Eu sempre digo o seguinte, que cada um de nós precisa ser o empreendedor, né, da sua área de atuação. Empreendedor não é só o Silvio Santos, empreendedor é cada um de nós na sua área de atuação. E vencer os desafios faz parte, né, em qualquer idade. Você falou, quando você começou, e agora você tem outros desafios, né? E casa muito bem, Carla, com a dica que eu trouxe hoje aqui para todos vocês, tá? Você que sempre participa da nossa live, faz aí as anotações, tá? Deixa eu ver aqui quem está com a gente, a Farida Marli, o pessoal da Seven Car está com a gente, aí o Renato e a Cláudia, Elisa, boa noite, Elisa, Personal Luiz, né? Boa noite, está com a gente aqui também, o Manuel está com a gente aqui, Edu, boa noite a cada um de vocês. Luciene está sempre com a gente aqui na live Superação Profissional. Clara está com a gente aqui, grande Sandra, lá da Barra da Tijuca. É isso aí, boa noite, Sandra. Boa noite, Vera Lúcia está com a gente também aqui. Gente, olha, anote aí a primeira dica dessa noite. Ó, quem está com a gente aí, Michael Silva também está com a gente, tá? A turma de agências de automóveis está sempre aqui na live Superação Profissional. Maravilha. Olha só, gente, eu vou passar a primeira dica de hoje. Você que acompanha a gente sabe que a gente sempre solta aí algumas dicas especiais e tem tudo a ver com o que a nossa convidada, Carla Pacheco, acabou de falar com a gente, né? E olha só, anote aí, olha, o sucesso vem como resultado do desenvolvimento do nosso potencial. Vou repetir, hein? O sucesso vem como resultado
do desenvolvimento do nosso potencial, ok? Então, anote aí essa dica, a primeira dica de hoje, tá? Saiba que você tem um potencial. Você só precisa colocar ele para fora, você só precisa desenvolver. Cada um de nós tem um potencial muito grande. E quando você se capacita, não é, Carla? Agora, Carla está sabendo, a gente está lançando nosso treinamento aqui em Niterói, treinamento Líderes de Visão, tá? Já está praticamente fechado as 2 turmas, amanhã ou depois da manhã, acho que encerra completamente. E eu tenho certeza, né, que esse treinamento vai gerar transformação na vida de muita gente, né? Serão 13 horas de transformação, muito conteúdo prático, muito desenvolvimento para o potencial de cada um, né, que vai estar participando. Então, repetindo, o sucesso vem como resultado do desenvolvimento do nosso potencial. E saiba, você tem um potencial. Carla, eu quero te perguntar o seguinte, cite para a gente aí 2 coisas que você considera importantes, né, relevantes, que contribuíram para o seu crescimento profissional. Fala para a gente. Olha, eu acho que foco e disciplina, né? Se você quer chegar em algum lugar profissionalmente, você precisa ter foco, né? Porque eu acho que o grande problema, né? Eu trabalhei muitos anos na graduação e é uma coisa que eu sempre falava para os alunos, é assim, qual é a área de atuação que você quer desenvolver? E se você escolheu aquela área, você tem que ter foco para correr atrás dela, né? Então, e você tem que ter disciplina para crescer na área que você escolheu. Então, eu acho que foco e disciplina são coisas importantes. Não tem como você atirar para todos os lados, porque quem atira para todos os lados não vai para lugar nenhum. Então, você precisa saber qual é o foco que você quer desenvolver e você precisa ter disciplina. Porque na vida não tem jeito. Se você está estudando, se você está se preparando para um concurso, se você tem uma empresa, você precisa ter disciplina para fazer aquela coisa crescer e para fazer aquela coisa acontecer. Então, para mim, são 2 coisas importantes. Eu até brinco que às vezes eu tenho excesso de foco, porque às vezes eu fico tão focada, quem trabalha comigo sabe que às vezes eu tenho excesso de foco, e às vezes o excesso também não é ruim, né? Porque aí você não olha para as coisas ao redor, é verdade, tem que ter um equilíbrio. Mas eu sempre tive aquela coisa, eu estou focada nisso, então é nisso que eu vou me jogar de cabeça. Então eu acho que isso é importante para você se desenvolver profissionalmente. Show. Desenvolve um pouco mais, você falou do foco e disciplina, porque eu tenho observado, não é, no meio corporativo, que a palavra disciplina parece que ela está até meia fora de moda, principalmente o pessoal mais jovem, parece que perde o foco. Eu creio que vai encaixar bem o que eu vou falar aqui. Se perde o foco por não ter a disciplina adequada. Você concorda com isso, Carla? Não é importante ter disciplina? Eu acho que sim, porque assim, a disciplina, né, ela vai fazer com que você estabeleça metas, ela vai fazer com que você estabeleça... Eu sempre trabalho assim, eu tenho uma coisa que... Eu sempre estabeleço coisas que eu preciso atingir naquela semana, né? Então, se eu tenho... Eu até anoto as coisas que eu preciso fazer ou coisas que eu preciso atingir naquela semana. Eu preciso dar um check ali, tipo, isso eu fiz para eu passar para outra semana. Porque eu acho que isso é disciplina. Então, assim, eu estou com aquilo para fazer, eu vou focar naquilo que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho um texto para escrever, se eu tenho uma aula para preparar, eu preciso ter disciplina. Não vou achar que em qualquer momento, se eu não me organizar, porque disciplina é organização. Se você não se organizar, você não consegue se liderar e nem liderar ninguém. Essa é a verdade, né? Então, eu acho que disciplina e foco são coisas importantes. E aí eu acho que a pessoa tem que buscar. Tem gente que diz assim, mas eu não consigo. Tá, você não consegue, mas você tem que tentar, né? Porque a gente não nasce com todas as aptidões e nem todo mundo tem aderência para todas as áreas. Mas tem coisa que você não tem e você tem que buscar. Então, eu acho que disciplina e foco, se você não tem, se você já percebe que você é uma pessoa desfocada, porque tem pessoas que são assim, você tem que buscar trazer o foco para a sua vida. Então, o que você precisa fazer? Tem que ter o autorreconhecimento. O que você precisa fazer para trazer o foco? Aí, de repente, é uma rotina que você precisa estabelecer, é um horário que você precisa colocar na sua agenda para você fazer aquilo. De repente, você tem que procurar estratégias para isso, né? Show, maravilha, é isso aí. Grande Edinho está com a gente, boa noite, Edinho. Rebeca está com a gente aqui também, boa noite a cada um de vocês. Roberta Moreira acabou de entrar, está com a gente, fisioterapeuta, maravilha, boa noite. Grande Soumar Garcia, professor Maurício Barbosa, e agora a live vai ficar melhor ainda, ó, vai ficar ainda melhor aqui. Boa noite a todos, olha aí, ó.
A Rebeca botou, eu sou muito focada a todo momento, né? Bem desafiador. É isso aí, gente. Vai comentando, vai participando, coloca aí suas questões, suas perguntas. E é isso mesmo, Rebeca. É bem desafiador, mas entenda bem. Eu tenho observado, Carla, que aqueles que são mais, como é que eu posso dizer assim, organizados, né? Eu não falo extremamente não, tá? Mas que tem uma organização mínima, são pessoas mais produtivas, né? Você deu uma dica aí bem legal. E eu quero destacar isso aí para cada um de vocês que estão participando hoje da nossa live. Ela falou assim, poxa, eu faço anotações e, tipo, você quer dizer, né, não pode passar aquela semana sem que eu execute, né, determinadas tarefas. É importante, se você quer ser uma pessoa produtiva, eu sempre falo isso na aula sobre produtividade total, que você tenha pelo menos uma meta diária, ou seja, não vai passar as 24 horas do dia de amanhã sem que eu faça isso. Porque, Carla, às vezes acontece o seguinte, a pessoa fala assim, Ricardo, eu estou lotado de coisas, mas eu falo, escolhe uma. É isso aí. Escolhe um único ponto que você não vai passar as 24 horas da manhã sem que você realize, sem que você faça. E a gente sabe muito bem que quanto mais nós realizamos, né, mais satisfeitos nós nos sentimos. E aí aumenta o nosso potencial, não é verdade? É verdade. É verdade. Então é isso aí. Maravilha. Gente, essa é a live Superação Profissional. Nossa convidada Carla Pacheco, que é professora e coordenadora executiva nacional do Prof. Saúde. Explica para a gente o que é o Prof. Saúde. O Prof. Saúde é um programa, o Prof. Saúde é um programa nacional, né, que na verdade forma profissionais de saúde, no nosso caso médicos, enfermeiros e odontólogos, numa área específica que a gente fala, que é a área de saúde da família. Então a gente na verdade forma essas pessoas, né, no Brasil todo. A gente já formou, a gente deve ter mais ou menos 600 alunos hoje, né? Então a primeira turma iniciou em 2016. E, na verdade, essas turmas elas acontecem simultaneamente em 22 universidades no Brasil todo. Então, é como se fosse uma proposta de formação, na verdade, de pós-graduação em estrito senso, porque é mestrado que a gente forma as pessoas, né, em mestres, e para trabalhar com foco na docência, preceptoria da atenção básica à saúde, né, atenção primária à saúde. Então, eu faço a coordenação executiva dessa rede, e aí inclui aí um conjunto de atribuições e tarefas à frente desse trabalho. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de gestão. Eu gosto de dar aula, mas eu também gosto de gestão. É isso aí. Só isso, gente. Ela só faz isso, ainda vai explicar melhor para a gente. Né? Vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui interessante sobre estabilidade pessoal, né? Porque a estabilidade pessoal ela libera a nossa capacidade produtiva. Né? Se eu quero me desenvolver, se eu quero ser um profissional produtivo, um gestor produtivo, um gerente, um diretor, um profissional liberal, não importa a minha área, eu preciso ter essa estabilidade pessoal. Então, quanto mais estáveis nós nos tornamos, mais capacidade produtiva a gente pode liberar. Né? Então, Carla, que desafios você enfrentou como gestora e docente nesse percurso da sua carreira? Fala para a gente aí, especificamente. Eu acho que como gestora é o lidar com pessoas, né? Eu acho que você coordenar equipes, coordenar profissionais de saúde, no meu caso, que eu sempre estive ligada às unidades de saúde, né? A área da saúde. Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque você trabalha com um grupo de pessoas que são diferentes, né? As pessoas têm potenciais diferentes e a gente precisa ter essa capacidade de agregar. Quando você é um gestor, você tem que ter essa capacidade de agregar, fazer com que o potencial daquela pessoa se desenvolva a favor daquele lugar, daquela área, né, ou daquela unidade de saúde, ou daquele município. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é essa capacidade de liderar pessoas, de fazer com que elas também estejam satisfeitas naquilo que elas estão fazendo, né? Que elas não estão ali deixa eu te interromper. Então, Sim. Você está querendo passar para a gente que liderar equipes vai além de ser bom ou ruim, né? Porque geralmente você pega pessoas que falam assim, Ricardo, eu não gosto de liderar equipes porque é muito ruim, as pessoas são muito difíceis. Outros falam assim, não, eu tenho uma equipe bacana, que o pessoal é tudo legal, é tudo gente boa, né? Mas eu creio que eu quero pegar essa tua competência aí, né? Porque você falou o quê? Eu vejo o melhor de cada profissional. Pega esse ponto aí e dá um destaque a ele maior aí para
Dessa clareza para todo mundo que está participando da nossa live. Eu acho que como líder, né, como bom gestor, a gente tem que reconhecer o potencial de cada um. Então, você olha para a pessoa, você tem que ter, eu acho que tem que ter esse feeling, né? Até essa coisa de você dizer assim, eu gosto de fazer gestão. Eu digo isso porque realmente eu gosto. Quem trabalha comigo, ou amigas que acompanharam a minha vida profissional e que dão aula junto comigo, mas sabe assim, Carla, você gosta de fazer gestão, mas você tem esse feeling, porque eu sempre olho o potencial que a pessoa tem. Então, a gente precisa desenvolver aquele potencial. Então, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. As pessoas têm perfis profissionais diferentes, têm competências diferentes. E a gente tem que ter essa capacidade de identificar e desenvolver. Porque eu acho que se você está num lugar que você tem alguém que reconhece o seu potencial e que te ajuda a desenvolver o seu potencial, não tem como você não assumir a missão daquele lugar. Então, eu acho que esse é um grande destaque para um bom gestor. É você aglutinar a pessoa pelo aquilo que ela pode desenvolver. Então, não tem essa coisa de que todo mundo, a equipe é ruim. Né? Claro, tem pessoas difíceis, tem pessoas que não querem trabalhar, isso é fato, mas pessoas assim não permanecem muito tempo no mesmo lugar. Mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de identificar. E se você tem a capacidade de identificar, eu acho que não tem como essa pessoa não se agregar à missão. Porque nem todo mundo, porque às vezes a pessoa pensa assim, essa pessoa foi contratada para fazer uma mesma coisa que a outra, vamos dizer, né? As duas foram contratadas para a mesma função. Só que, de repente, uma vai fazer algo diferente da outra. Você achar que elas vão fazer a mesma coisa, não é. Porque, às vezes, uma escreve melhor. Eu falo pelas pessoas que trabalham comigo. Às vezes, uma escreve muito bem. A outra já é boa para fazer isso. Então, eu não vou exigir de uma aquilo que a outra tem potencial. E sim, eu vou desenvolver na outra aquilo que ela pode, que tem a ver com a capacidade dela. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu já tive muitas pessoas me liderando, né? E é muito bom quando você tem alguém te liderando que reconhece seu potencial, desenvolve, consegue ver dentro de você aquilo que você pode crescer. Todo mundo tem possibilidade de crescer, né? Então, é claro que o lugar onde você está faz muita diferença. Claro, a liderança que está sobre você também faz muita diferença. Então, eu já passei por lugares muito difíceis, lideranças muito duras, né? Mas também passei por lugares que pessoas assim entenderam o meu feeling, entenderam o meu potencial e me deixaram crescer, e isso foi favorável, não só para mim, como para o lugar onde eu estava plantada. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu falo isso que eu tenho hoje uma chefe, eu falo chefe, né, mas é uma líder, assim, dentro da Fiocruz, que me deu a oportunidade de crescer. Então, eu acho que hoje, no que eu faço, eu tenho essa liderança, porque ela me deu a oportunidade de assumir essa liderança, de desenvolver o meu potencial e fazer aquilo que eu gosto de fazer na gestão. Eu acho que é isso, né? E na docência, como professora, eu fui professora de graduação durante 7, né, 8 anos, e eu acho que na graduação é isso, é você olhar para aquele aluno e você também ver aquilo que aquele aluno pode desenvolver. Isso é fantástico, quando você tem um aluno, cara, às vezes é uma coisa que ele não está vendo, mas você vê. E aí você poder identificar isso no aluno, ajudar ele a identificar. Né? Então, às vezes, o cara faz uma faculdade, sei lá, de medicina, enfermagem, serviço social, nutrição, sendo que cada carreira você tem uma área que você vai se especializar, uma área que você vai se desenvolver. Então, eu acho que o papel do professor é um pouco isso, ajudar ele a trilhar esse caminho, compartilhar o conhecimento. Né? A gente também não sabe tudo, é uma coisa de aprender também, você ensina e você aprende. Então, eu acho que isso também é um desafio, mas eu acho que é um desafio legal, né? É um desafio interessante. E para mim foi uma coisa muito interessante quando eu trabalhei na graduação, tanto que eu tenho uma aluna, ex-aluna minha, da Estácio, trabalhando comigo hoje na Fiocruz. Eu vi que tinha potencial, que era muito boa, ela foi trabalhar no lugar e deve ter 2 anos que eu chamei para trabalhar comigo. Então, eu acho que isso faz diferença. Show! Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta justamente em cima disso. Mas antes eu quero falar para todo mundo aí, toda a audiência que está com a gente aqui na live Superação Profissional. Se essa live tem feito diferença, dá um joinha, dá um ok aí para a gente. Está com a gente também Manuel da Alto Vila e Mônica lá da Alto Vila do Rio de Janeiro. Marcos da 2D Consultores está com a gente aqui nessa noite. Boa noite para você também, Marcos. Edilene Cris, né? Edile Cris. Não dá para saber exatamente aqui. Grande Leandro está com a gente também. Lilian, né? Dinho, eu já falei. Boa noite. Dinho está dando ok aqui, ó. A Helena da Viva Bela Cosméticos. Gente, estou começando o treinamento Vendedores Extraordinários na Viva Bela Cosméticos, nosso segundo módulo lá.
Por isso que essa empresa está crescendo tanto e vem mais novidade da Viva Bela Cosméticos aí para todo mundo que gosta, né? Então, Carla, me dá um exemplo assim, já teve um profissional que trabalhou contigo e esse profissional, você via que ele tinha, ou ela, né, tinha um potencial muito grande, mas ele não conseguia enxergar esse potencial nele? Fala pra gente aí. Eu acho que sim, Fala né? pra gente. Assim, eu não lembro assim, de uma pessoa especificadamente, mas eu posso dizer que, Uhum. como eu já trabalhei com muitas pessoas, né, assim, a gente sempre Uhum. vai lidar com esse tipo de questão, alguém que não consegue ver aquilo que ela pode desenvolver. Então, às vezes, o que falta realmente é um toque, é uma conversa, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa também tem aquela coisa muito negativa de si mesma, né? Então, quando ela tem uma visão de si mesma muito negativa, dificulta ela em qualquer lugar que ela for trabalhar. Então, às vezes, você precisa mostrar para ela que existe um outro lado, né? Então, e aí, nesse outro lado, ela pode desenvolver. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é você poder ajudar aquela pessoa a ver algo que ela não consegue enxergar. Às vezes até a pessoa está pensando que é uma área que ela tem que trabalhar, ela não consegue ver que a outra área ela é muito melhor. Mas às vezes a pessoa também tem que passar por experiências, ver que não é aquilo, né? Eu falo porque eu também já passei por isso. Eu já trabalhei em coisas que eu vi que não era aquilo, que eu decidi que não queria trabalhar mais naquilo. Eu não tinha habilidade para aquilo, não era o potencial que estava dentro de mim. Então, às vezes a gente demora também para reconhecer, também tem isso, né? Mas eu acho que a experiência Uhum. é tudo, faz diferença na vida de qualquer pessoa. A gente, eu já tenho 25 anos de formada, então eu posso dizer que ao longo desses 25 anos eu aprendi muita coisa, cresci, amadureci profissionalmente em muita coisa, e eu acho que foi diferente quando eu comecei minha carreira. Mas eu aprendi muita coisa, então eu acho que isso é para todo mundo, né? Show, maravilha. Que bom que você aprendeu, que bom que todo mundo que está nessa live está sempre aprendendo, né? Porque senão nem estaria nessa live, essa aqui é a verdade. Eu tenho esse olhar, né? A pessoa que não quer aprender, ela sempre vai olhar, você falou bem aí, o lado negativo da coisa, né? Ela sempre olha para o ó dia, o azar, ou a situação. Ela não olha para o lado positivo, ela não vê que aquela disciplina, aquele esforço vai levar ela a um novo nível, a um novo patamar. Então, gente, eu quero passar para vocês a fala da nossa celebridade hoje. Olha, fantástica aqui, a fala de Walt Disney. Você que sempre faz aí as anotações, mais uma anotação é relevante para você, tá? De uma celebridade, a celebridade hoje é o Walt Disney. Ele disse o seguinte, olha que bacana, Carla, ele disse assim, ó, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Olha que show. Se você gostou aí da fala de Walt Disney, dá um ok aí na live, dá um joinha, tá? Olha o que ele falou. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Olha que show, É né? porque nem todo mundo tem coragem de botar a mão no impossível, né? Mas quando você coloca a mão Exatamente. no impossível, você vê que você pode ainda ultrapassar muitas barreiras, né? Então, eu acho que o desafio profissional é um pouco esse. Ah, eu sonho em fazer tal coisa. Tá, então se você sonha, você tem que botar a mão na massa. E, de repente, aquilo aparentemente pode parecer impossível, mas você tem que ter coragem para encarar. E aí, se você passa uma, você passa a segunda, a terceira, a quarta, aí vai. Show, show. Olha aí, o pessoal tá confirmando aí, o Manuel, a Helena, o Edinho, o pessoal está confirmando aí, realmente, ó, a Vera. Então é isso, ó, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, eu acredito, você falou a palavra desafio, quantos desafios, Carla, eu tenho que sempre preparar treinamentos cada vez melhores, né? Então, por isso que eu também estou sempre atualizando os meus conteúdos. Né? Às vezes a Importante. pessoa fala assim, você entrega muito, mas é porque eu estou sempre atualizando. Para mim, é um desafio muito grande entregar o melhor a cada dia, a cada momento. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Olha outra colocação que eu fiz aqui. Ó. Eu quero fazer aqui a quarta pergunta para a nossa convidada, Carla Pacheco. Ó, precisamos estar bem em nossos relacionamentos interpessoais, pois não sabemos o dia de amanhã. Né? Às vezes, Carla, a pessoa passa uma série de questões porque não tem amizade, não tem amigos, né? Não agrega valor nas relações. E as surpresas, elas chegam na nossa vida, as surpresas indesejáveis. Né? E quando chegarem, onde estarão os nossos amigos? Onde estarão os nossos familiares? Nós vamos precisar deles, né?
Então, eu costumo dizer o seguinte, Carla, que liderança e relacionamentos interpessoais andam juntos. Descreva a sua experiência nessa sua trajetória, né? Liderança e relacionamentos interpessoais. Eu acho que aquele que exerce, né, esse papel de liderança, ele precisa estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis, né? Porque você precisa trabalhar em qualquer lugar, você precisa passar por lugares, né? Você pode, de repente, não trabalhar, sei lá, você trabalhar 2 anos em um lugar e, de repente, ter uma outra oportunidade. Mas você precisa passar pelos lugares e marcar aqueles lugares por bons relacionamentos, boas conexões. Então, eu acho que isso é importante. As pessoas... Claro, Carla, mas isso não é o conto de fadas. Tem lugar que é difícil, as pessoas são difíceis. Sim, são difíceis, os lugares são difíceis. Mas eu acho que a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas com todas as suas dificuldades, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis. E aí, para isso, a gente precisa reconhecer os nossos limites e os limites das pessoas, né? Porque eu falo isso, que isso para mim é uma aprendizagem diária, né? Por eu sou muito agitada, eu sou 360. Pode até parecer agora aqui que eu não seja. Mas quem trabalha comigo, eu tenho um apelido no meu trabalho, que é agilidade, porque enquanto as pessoas estão pensando, eu já pensei e já tenho a solução. Mas isso eu sempre fui assim, porque é algo que eu creio que nasceu dentro de mim, né? Mas o que acontece? Eu tenho aprendido a respeitar o tempo das pessoas, né? Então, é um exercício? Eu já identifiquei que eu preciso, então eu faço esse exercício para manter relacionamentos interpessoais saudáveis no meu trabalho, em qualquer lugar que eu passe. Por quê? Porque você ser, de repente, muito mais ágil, muito mais rápida, tem o perigo de você atropelar as pessoas. Então, é importante que você imponha limites para você e imponha limites para as pessoas, porque às vezes as pessoas também agem de determinada forma com você, que ultrapassa um pouco o determinado, vamos dizer assim, determinado lugar, né, de comunicação. Então, eu acho que isso é uma aprendizagem, é algo muito importante. Mas, para isso, você precisa também se reconhecer o outro. E é um exercício, você olhar para aquela equipe, olhar para as pessoas que estão à tua volta e ver assim, pô, essa pessoa tem uma maneira de agir. Então, você já está, vamos dizer assim, você está ligada que aquela pessoa é daquela forma. Então, com ela, de repente, você vai ter que falar de uma maneira, da outra, você vai ter que falar de outra maneira, né? Então, eu acho que tudo é experiência, não adianta. Você vai, o convívio com as pessoas, passar por vários lugares. Eu não estou dizendo que tudo para mim foi maravilhoso, não. Não foi. Passei por lugares bastante difíceis, tive problemas, com certeza, mas eu acho que é isso. A experiência, o tempo e a experiência faz você amadurecer profissionalmente. Então, hoje eu entendo que um relacionamento interpessoal saudável é importante para qualquer liderança, né? E também, mesmo que você não seja líder, para você se relacionar com seu colega de trabalho. Senão você vai tornar o trabalho insuportável. E aí você vai dizer assim, esse trabalho é insuportável, eu não aguento mais, preciso trocar de emprego. E às vezes a questão não é essa. Às vezes a questão é que você não se enxerga e não quer se enxergar. Então eu acho que isso também é importante para a gente, né? Pra gente, porque isso é crescimento profissional. Crescimento profissional tem que acompanhar amadurecimento. E eu acho que isso faz parte da vida, não é só no trabalho, né? Então eu acho que isso é algo que eu tenho buscado. Eu falo que tudo é uma aprendizagem diária. Então, eu tenho buscado. Hoje eu consigo reconhecer algumas fragilidades minhas na maneira de me relacionar, que eu já sou mais alerta para não agir da mesma maneira. Pelo menos eu tento, né? Não, bacana. O que você está querendo dizer é que você também aprende com os teus próprios erros, né? Com os teus próprios equívocos você consegue aprender. O problema é quando o profissional ele não aprende, né? O problema maior ainda é quando esse profissional é o gestor da empresa, né? Ele é o gerente, ele é o diretor, ele ocupa posições de liderança, e aí ele mantém um clima completamente desfavorável, desagregador, não é? Ao invés de agregador. E isso, para superar, não é fácil. Não é fácil, é verdade. Algumas organizações, eu não sei se você já observou, que tem muita troca de profissionais, justamente pela equipe de liderança não ter essa visão positiva de como fazer com que os relacionamentos interpessoais sejam saudáveis, não é verdade, Carla? É verdade. Até a gente tem muitos casos hoje, principalmente no serviço público, de assédio moral, né? Porque, na verdade, é um pouco isso. Você tem uma liderança, um gestor, um chefe, sei lá, o responsável pelo setor, que, na verdade, trabalha de uma forma muito, vamos dizer assim, autoritária,
né, violenta, não digo violência física, mas eu digo uma violência Uhum. velada no trabalho. Então, eu acho que isso realmente, isso adoece até o trabalhador, né? Isso adoece o trabalhador, e o trabalhador também tem que saber o seu limite. Então, é aquilo, eu já trabalhei com liderança opressora, né? Vamos dizer assim, eu já tive uma experiência ruim, né? Quando eu trabalhei na Secretaria Estadual aqui do Rio de Janeiro, já faz bastante tempo, né? Sei lá, mais de 10 anos, mais de 15 anos, que era uma liderança muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu fiquei durante 7 anos sobre aquela liderança. Foi bem difícil. Aí você vai dizer, Carla, você poderia ter saído? Eu poderia ter saído, mas não saí. Eu acho que hoje, de repente, mais madura, eu, de repente, teria decidido que não iria ficar naquele lugar, iria mudar de setor, alguma coisa assim. Mas isso foi uma coisa que me adoeceu, né? Porque era uma pessoa que, de vez de desenvolver o seu potencial, fazia com que você ficasse presa naquela mesmo lugar, naquela mesma posição. Mas eu sempre vejo, depois que passa, eu vejo assim, tudo foi crescimento. Porque também não dá para ficar olhando tudo como algo negativo, que não cooperou para que você crescesse. Então, eu penso que até isso me fez crescer. Primeiro, porque eu não quero ser uma chefe que nem a que eu tive. Então, eu sempre penso, eu sempre olho para trás e falo assim, aquela eu não quero ser. Então, quando eu posso ter a ameaça de querer ser, me desperta algo no meu interior para dizer, Carla, essa você não quer ser. Então, é por aí. Show de bola. Bem, ó, você que está participando da live, dá um ok aí, ó. Poxa, Ricardo, não, meu trabalho é uma maravilha. Não, meu trabalho é difícil, não é fácil. Tá? Coloca aí pra gente aí o seu grau, né? A Rebeca tá até rindo aí, ó. Isso aí. Né? Tem trabalho fácil, ó. O Tiago e a Monique aí da Turim Construções participando, aplaudindo aí toda a fala da Carla. Realmente, gente, não tem como. Os relacionamentos, eles são super importantes. Por isso que eu trouxe aqui, ó, o desafio de hoje é justamente esse. Anote aí, ó. O que a partir da live de hoje, dessa live, você vai fazer para ampliar e melhorar seus relacionamentos interpessoais. Olha aí. Faça essa anotação, porque você depois vai meditar, vai pensar depois dessa live. Tá? O que você vai fazer a partir de hoje, não é, para ampliar e melhorar os seus relacionamentos interpessoais, tá? Carla falou algo interessante. Não é só as pessoas, somos nós mesmos, né, Carla? A gente tem que olhar para nós mesmos. Poxa vida, será que eu estou exigindo demais? Será que eu não estou tendo a comunicação certa, né? Aquela pessoa, eu estou, por exemplo, um líder que fala da mesma forma com toda a equipe não está tendo uma comunicação efetiva, né? Cada um da equipe tem uma forma de entendimento. Sim. Então, isso tem que ficar muito claro, muito claro. E é o que eu digo, se as incertezas aumentam, nós precisamos superá-las com novas certezas. E você está na live Superação Profissional para adquirir, para abraçar, para incorporar novas certezas na sua vida enquanto profissional. Carla, eu tenho uma outra pergunta aqui para você, ó. Vamos lá, ainda tem mais dicas para vocês também, pessoal. Vamos lá. Qual a contribuição? Gente, Carla já viajou um bocado, tá? E ela vai, eu quero saber dela aqui, eu tenho certeza também que vocês querem saber, ó. Qual a contribuição que teve para a sua vida, né, as experiências, né? Deixa eu ver aqui. Qual a contribuição as experiências de participar em eventos internacionais trouxeram para a sua vida profissional? Fala para gente. Eu acho que é a troca de conhecimento, né? Eu tive, assim, no meu trabalho, na minha área, na área de políticas públicas, a gente tem já é uma rotina, vamos dizer assim, a gente participar de muitas conferências, de muitos congressos, porque isso faz parte um pouco da área da própria vida acadêmica. Aonde? Né? Fala pra gente aí, aonde você foi, qual foi essa troca, pode detalhar. E aí, então, nesses últimos anos, assim, eu tive 2 experiências que eu acho que me marcaram bastante, né? Uma foi, eu fui para um congresso em Barcelona e conheci a Universidade Autônoma de Barcelona. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque quando você vai para um outro país, você vê como é que a realidade é diferente, né, da área da educação. No caso específico, quando eu fui para a Universidade Autônoma de Barcelona, era para conhecer a experiência pedagógica de alguns cursos que eles tinham naquela universidade. Então, eu acho que a troca de conhecimento é algo que agrega muito, muito no nosso trabalho. Então, assim, é muito importante a gente agregar. Eu não digo só porque você vai em outros países, mas eu digo que, claro, você tem a oportunidade de conhecer, de repente, um outro modelo de ensino,
uma outra proposta de governo, é bem interessante, porque isso agrega aonde você estiver. Então, eu acho que, para mim, essa experiência foi muito interessante, assim, a gente foi muito bem recebido. Eu tive uma oportunidade de participar de um congresso, eu fui apresentar a minha experiência aqui no Brasil, num congresso que teve em Harvard. E, assim, todo mundo, né, fala, né, Harvard, né, porque é uma universidade, vamos dizer assim, de grande excelência nos Estados Unidos, e, para mim, foi uma experiência muito legal. Conhecer pessoas de outros países, assim, você poder trocar com as pessoas, né, sobre a sua experiência, você apresentar o seu trabalho, as pessoas... Você vê assim, poxa, eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo sozinha, porque existem outros lugares, em outros países, que as pessoas também estão fazendo. Então, eu acho que isso agrega, primeiro, para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo. Depois, para você ter a oportunidade de fazer conexões. Eu acho que também isso é muito interessante. Crescimento profissional, eu vejo que conexões é algo muito importante. Né? E essa experiência que eu tenho hoje, por exemplo, de trabalhar com 22 universidades no Brasil, eu viajo o Brasil inteiro. Né? Então, assim, um dia eu estou em Manaus, outro dia eu estou em Porto Alegre, então são universidades diferentes, com pessoas diferentes, com áreas de conhecimento diferentes. Isso agrega muito na minha vida profissional. Então, eu acho que essas oportunidades são ímpares para qualquer pessoa, qualquer área. Então, se você é empresário, se você pode conhecer, né, de habilidades novas, técnicas novas que você pode trazer para a sua empresa, eu acho que tem que correr atrás disso. Se você tem essa possibilidade, corre atrás. Se você tem a possibilidade de ir para fora do Brasil, melhor ainda. Né? A gente tem muita coisa boa aqui, óbvio, né? Mas eu acho que a gente poder ter essa troca é muito importante. Então, eu acho que essas duas experiências, para mim, assim, me marcaram. Eu fiquei muito impactada com a organização da Universidade de Harvard, né? Apesar de ser uma universidade privada, os Estados Unidos têm um outro modelo, diferente do modelo brasileiro, mas eu acho que a possibilidade de conhecer essas universidades fizeram muita diferença. Né? E eu acho que nos anima. Anima primeiro para a gente ver que o que a gente está fazendo é muito bom. O Brasil tem muita coisa boa. Às vezes a gente tem essa ideia de que só as coisas que estão lá fora que são boas. Não, a gente faz muita coisa boa e é muito legal quando você vai lá fora, você apresenta o seu trabalho e as pessoas falam que o seu trabalho é bom. Né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Assim, tem muita coisa boa no Brasil, a gente precisa mostrar para fora esse trabalho. Então, acho que também poder participar de eventos fora do Brasil é a oportunidade de apresentar as coisas que a gente está fazendo e levar o nosso país aonde a gente for. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E isso agregou muito para mim. Né? Foi uma experiência assim... Harvard, eu acho que foi a que mais me marcou, porque não tinha brasileiro no congresso que eu fui. Então, eu acho que eu ter contato com alguém... Devia ter uma expectativa toda especial, não tinha, não? Ah, sim, porque... você? Primeiro porque não tinha brasileiro nesse congresso. Eu acho que calhou de não ter. Né? Teve uma pessoa só, mas foi num outro dia que apresentou. E foi muito interessante que eu acabei conhecendo uma pessoa da África do Sul, outra da Palestina, outra... Então foram pessoas de vários lugares do mundo que a gente acabou fazendo conexão, e aí eu apresentei meu trabalho, as pessoas foram lá ver, Brasil, sabe aquela coisa assim, né? E eu achei isso muito legal, porque é a oportunidade de você trocar, conhecer outras pessoas, eu acho que isso agrega muito para a sua vida profissional, e eu acho que para mim... E teve outras, né? Eu já viajei para outros lugares, já fui para Cuba, né? Já fui para a Inglaterra, já fui para Dublin, né? A Irlanda também. Né? A minha vida profissional me deu muita oportunidade, por isso que eu falo que a gente tem sempre que identificar aquela área que você vai desenvolver. Eu acho que se você desenvolver, você tem potencial de crescer e de conhecer muitas coisas. E a minha vida profissional eu sempre tive muitas oportunidades mesmo, e oportunidade de conhecer outros países, eu conheço o Brasil quase todo. Então, tudo pelo meu trabalho. Né? Foi meu trabalho, foi correndo atrás, né? Porque também eu não posso dizer que foi tudo maravilhoso, tudo fácil. Né? Então, eu corri muito atrás, estou estudando até hoje. Né? Depois, assim, eu fiz meu mestrado tem 20 anos e eu já era para ter feito o doutorado e não fiz porque trabalhava muito, sempre trabalhei muito. Mas aí eu falei, não, agora eu preciso fazer o doutorado. Então, eu estou estudando, fazendo doutorado no meu segundo ano, estudando muito. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas fazer um doutorado para quê? Então, assim, eu tenho uma meta, né? Eu tenho uma meta, eu tenho foco. Então, o doutorado fazia parte disso. Então, eu estou nele e vou terminar. Então, eu acho que essas questões são muito importantes para a nossa vida profissional. É isso aí, determinação, né, Carla? Eu acho que isso é importante para qualquer profissional, qualquer área. Muito. Olha que honra, Carla. Palestrante Menegatti com a gente aqui, ó, na nossa live de hoje, live Superação Profissional. Palestrante Menegatti esteve com a gente na semana passada, foi uma live maravilhosa. Você que está na live de hoje e não assistiu a live da semana passada, eu e o professor, e o palestrante, melhor dizendo, que também é professor,
Palestrantes Menegatti, estivemos juntos, está gravada no meu Instagram, Legal. é só você chegar lá e ver essa live que foi sensacional. Abraço para você também, Menegatti, uma honra muito grande, um prazerzaço ter você com a gente aqui. Ó, a Marli colocou, Carla, aqui, ó, troca de conhecimento é importante em qualquer área, não é verdade? É Qualquer verdade, área. qualquer área. Eu lembro, Carla, que no meu segmento, né, de automóveis, som e acessórios automotivos, eu ia para salão do automóvel, eu aproveitava para visitar as fábricas em São Paulo, não é? Então eu fazia contatos, como você falou, novas conexões, não é verdade? Novas conexões, você faz novas conexões, novos negócios e, ó, vamos lá. O Menegatti botou aí, ó, precisamos ampliar nosso estoque de conhecimento. É isso aí, ó, maravilha, maravilha. Então, eu sempre observei, Carla, que isso agregou muito, mas muito, né, essas conexões. Por quê? Gera confiança, né? Quando você tem uma relação mais direta, né, gera confiança. E eu sempre indico às empresas, é muito importante que não somente o gestor da empresa vá, né, um diretor, mas às vezes pegar alguns da sua equipe, né, e mandar numa fábrica, mandar numa especialização, né, mandar num treinamento, numa palestra, para que as pessoas como um todo, a equipe como um todo, busque o quê? Cada vez elevar mais o nível de conhecimento, não é? De produtividade, né? De desenvolvimento, despertar cada vez mais, botar para fora todo o potencial que está dentro de cada um. Então, ou seja, só tem a agregar, não é verdade, Carla? Você concorda? Concordo. Eu acho que o profissional, seja qual a área, ele precisa estar sempre atualizado. É importante você se atualizar. Eu falo sempre isso, eu falava sempre isso para os meus alunos de graduação. Você está começando a sua carreira agora, então tudo que você puder fazer, você faça. Ah, tem um evento no tal lugar, tem um congresso, tem um curso que vai me agregar, faça. Porque, na verdade, isso vai agregar no seu currículo. Quantas pessoas vão para a entrevista e não tem uma história para contar? E às vezes você até não teve oportunidade, está começando a carreira agora, você ainda não teve oportunidade de trabalhar num lugar, numa empresa, sei lá. Mas você, de repente, no seu período de faculdade, você fez um trabalho voluntário, né? De repente você teve a oportunidade de, sei lá, de conhecer uma área e desenvolver algo até através do seu estágio. Mas eu acho que você precisa ter algo para contar nas suas entrevistas. Você precisa ter história para contar da sua experiência. Então, é importante que a pessoa busque conhecimento, né? Essa pessoa que eu falei agora recente, que foi uma aluna minha que trabalhou comigo, eu lembro que tem 2 anos que eu chamei ela para trabalhar. Eu falei, ó, você vai trabalhar comigo, mas a primeira coisa que você vai fazer é uma especialização. Eu falei, você só vai começar a trabalhar comigo se fizer a especialização. Essa era a minha condição para ela trabalhar comigo. Ela falou, tudo bem, eu vou fazer a especialização. Desafiei ela. E ela fez a especialização. Ela falou, Carla, mas eu vou fazer trabalhando desse jeito, porque assim, a gente trabalha pra caramba. Eu falei, sim, você vai fazer trabalhando desse jeito, que não tem como você entrar lá e você não ter o mínimo de especialização. Né, com os anos que ela já tinha de formada. Ela fez a especialização, ela terminou e ela ganhou o título. Então, assim, aparentemente ela pode ter até, ela ficou um pouco assustada, mas eu estava entendendo que aquilo seria importante para ela e para mim e para a gente no trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que correr atrás. Eu acho que a gente não dá para ficar botando desculpa no governo, desculpa... Né? Claro, o governo tem a sua parcela das suas responsabilidades. Eu sou uma pessoa que analiso muito a política pública, mas eu acho que não dá para ficar parado achando que tudo vai cair na sua mão. Então, tem que correr atrás. Eu acho que tem que buscar desenvolver. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Porque nem tudo é dinheiro. Hoje eu falo que no YouTube você aprende tudo. Assim, aprende, tem muitos cursos, né? Então, eu estava conversando com uma amiga recentemente, ela é uma colombiana, eu estava agora uma semana trabalhando com ela em Búzios, e eu fiquei assim, chocada com essa mulher. Ela é uma recém-doutora, está no Brasil, uma colombiana, e ela conhece tudo que você pode pensar de softwares que pode te ajudar na parte de pesquisa, que é a nossa área também. E eu fiquei assim, boba com ela, que ela sabia tudo. Eu falei, mas você fez curso? Ela, não, cara, eu aprendi. Eu participava de uma conferência, a pessoa dava o nome desse pacote de banco de dados, de estatístico, eu ia lá na internet escutar, comprava o livro e aprendia. Eu fiquei assim, eu falei, gente, é isso. Porque nem tudo você vai ter alguém para te ensinar. E ela correu atrás e sabe muita coisa. Então, eu acho que tem um esforço nosso necessário, uma disciplina, um foco nosso para correr atrás. Né? Então, eu acho que nem tudo é desculpa, né?
Lógico, e essa pessoa que você acabou de falar, ela está além do ordinário, ela está no nível do extraordinário, ela saiu do comum, né? Então, quem é que não vai querer contratar o Ah, passe, com né? Vamos usar a certeza, com linguagem certeza. futebolística, né? De um profissional ou de uma profissional como essa, né? A Marli colocou aí, ó, poxa, que bacana, legal. Ó, o palestrante Menegatti colocou pra gente, ó, mente aberta ao novo sempre. É isso aí. Estamos sempre aprendendo. A Rebeca botou, é bom demais em qualquer área, agrega muito. O Manuel colocou, pessoas mais lentas, como você faz para ele conseguir acompanhar os mais rápidos, né? É Eu creio que, desafio. olha, Carla, eu creio que a dica que você deu aí com essa, né, é colocar desafios, não é não, É Carla? desafio, É colocar desafios, né? porque, por exemplo, às vezes a pessoa, quando é muito lenta, dependendo da área que ela trabalhe, ela precisa ser um pouco mais ágil, né? Ela precisa ter um pouco mais de força, um pouco mais de. Às vezes é pressão, às vezes as pessoas têm que dizer assim, Carla, porque eu tenho uma energia muito grande no trabalho, né? Às vezes até eu tento, né, Uhum. me segurar, porque às vezes nem todo mundo tem essa mesma energia. Então, eu acho que o que você tem que fazer? A sua energia tem que potencializar, de repente, aquela energia um pouco mais branda da outra pessoa. Mas é difícil realmente você trabalhar com pessoas mais lentas, mas eu acho que é possível desenvolver aquela pessoa para que ela saia desse nível, de repente, de lentidão, né? E veja que há uma necessidade de ser um pouco mais ágil para fazer determinada coisa. Então, eu acho que isso aí é um pouco da capacidade do líder de, né, de estar sempre dando vamos dizer assim, aquela impulsionada naquela pessoa. Agora, claro, se a pessoa é lenta, ela também precisa buscar, de repente, estratégias para sair dessa lentidão. O que ela precisa fazer para ser mais ágil? Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que anoto tudo que eu tenho que fazer. Primeiro porque eu já tenho essa coisa na cabeça, mas assim, com o tempo eu resolvi fazer uma coisa meio de anotação. Então, eu anoto todas as coisas. Então, uma coisa que eu faço muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já sei tudo o que eu tenho que fazer e o que as pessoas têm que fazer durante a semana. O ideal é que eu não precise lembrá-las do que elas têm que fazer. Eu acho que cada um tem que saber o que tem que fazer e cumprir lá as suas metas, atividades. A gente trabalha muito com planejamento. Mas, claro que, Uhum. como eu sou muito rápida, eu acabo antevendo algumas coisas. Mas acho que vamos dizer assim, essa minha habilidade de ver as coisas muito antes está fazendo com que as pessoas também corram atrás de recuperar esse fôlego. Então, assim, antes que eu apresente, as meninas até brincam, Carla, isso aí já foi resolvido. Porque elas já estão vendo que, na minha maneira, elas precisam também, e eu acho que isso ajuda elas a crescer. Entendeu? Porque eu acho que pessoas já fizeram isso comigo e me ajudaram a crescer. Então, acho que é um pouco isso. Exatamente. O líder determina o ritmo, não é verdade? É. O líder dá a direção. Então, isso é importante para a equipe. Agora, pessoal, entenda bem, Carla está colocando a coisa no nível excelente, mas nós precisamos ter um olhar também que, às vezes, a pessoa não está querendo nada. Aí é diferente. Aí já Entendeu? complicou. Então, vamos ser claros aqui, porque quando você tem uma pessoa dessa na equipe, ela pode colocar todo um trabalho em equipe a perder. É Tá? verdade. É Então, verdade. que você não tenha pessoas na sua equipe nesse nível, né? Que só joga para baixo, que só joga contra, que É só fala verdade. mal do outro, É verdade. entendeu? Que faz o corpo mole, não é verdade, É Carla? Então, verdade. isso é mais comum do que se imagina. E É muito. equipes não vão à frente, não é? Empresas não vão à frente justamente por causa desse tipo de personagem que a gente está falando aqui, É, mas não é o nosso foco. Nosso foco é é, sempre falar do lado positivo, mas precisamos estar atentos, né? Rebeca colocou a live maravilhosa. Beleza, Rebeca. Ó. Tá com a gente também a psicóloga Vanusa Ramos. Boa noite, Vanusa. Vanusa. Muito bem-vindo. Palestrante Menegatti dando ok aqui. O Manuel falando também que a live está maravilhosa. O Marcos, da 2D Consultores, dando um ok, falando é verdade. A Helena falando, adorei as dicas, vou seguir para sempre. É isso aí, ó. Helena está crescendo cada vez mais. Boa noite, Graziele, muito bem-vindo. Gente, vamos lá, nossos minutos finais. Carla, eu tenho uma pergunta para você, você vai ter que Sim. responder em 2 2 minutos ela. minutos. Tá? Porque eu ainda tenho uma dica bacana para dar para todo mundo aqui, a gente fazer aquele fechamento legal. Ó.
Que dica você traz para a gente, né, para aqueles que estão iniciando a carreira e até para aqueles que já estão aqui na live? Eu estou vendo muita gente experiente, né? Que dicas que você dá para sempre se manter em alta, sempre estar superando profissionalmente? Fala para a gente. Olha, eu acho que primeiro a pessoa não pode desistir, né? Eu acho que você precisa insistir. Eu acho que Boa. precisa insistir em querer crescer, independente das barreiras e dificuldades. Você tem que insistir, eu sempre falo isso, tem que insistir em crescer. Né? Então, eu tenho sonho de fazer um curso, eu tenho sonho de, sei lá, fazer um mestrado, fazer um doutorado, abrir minha empresa, você precisa insistir. Né? Insistir. Então, às vezes você leva uma bomba na primeira, mas você tem que tentar a segunda, você tem que tentar a terceira, né? Eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional, em qualquer área, para a nossa vida. A gente precisa insistir e não desistir com a primeira barreira. Né? Porque barreiras vão ter muitas. As barreiras podem ser pessoas, pode ser dinheiro, pode ser a sua casa, né? Que às vezes você tem sonho de estudar, mas tem, sei lá, não sei quantos filhos, tem o marido. Mas eu acho que você precisa insistir e precisa organizar a sua vida para dar conta daquilo que você sonha em fazer. Então, eu, por exemplo, decidi fazer o doutorado trabalhando muito com o meu trabalho. Mas eu resolvi insistir, eu vou fazer esse doutorado, eu vou dar conta de fazê-lo trabalhando pra caramba com o meu trabalho. Eu não tenho filhos, não tenho essas responsabilidades, mas tenho outras. Então, eu resolvi insistir. Então, estou correndo atrás, assim, a gente estuda muito, tem que fazer disciplina e tem que pensar no projeto de tese. Né? Eu estou próxima de qualificar o projeto de tese, então eu estou insistindo mesmo, sabe? Aquela coisa de que eu vou vencer isso, eu vou passar por isso, eu vou conseguir. Às vezes você está estudando algo que você, às vezes, assim, pensa que, caramba, tão difícil de entender. É difícil, mas você tem que correr atrás, sabe? Insistir, eu acho que é isso. É não desistir, é insistir, é crescer, ter foco, disciplina, determinação. Né? O Ricardo falou aqui agora sobre determinação. Determinar, tem que determinar que vai fazer. Eu acho que isso é muito importante. Você precisa ser pessoa determinada para conseguir crescer profissionalmente. Tem que ser determinado. Então, eu acho que, até se você, por exemplo, nasceu numa realidade adversa, você tem que ser determinada para sair dessa realidade adversa. Né? Então, eu não fui de família rica, né? E meus pais não foram pessoas que estudaram, mas isso não impediu que tanto eu como minha irmã, né? Minha irmã é uma historiadora, é uma mestre, hoje tem um cargo público, mas também insistiu em crescer e vencer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso é muito importante para a vida de qualquer pessoa e dá jeito-se para tudo. Eu falo uma coisa, eu quando fazia... eu estudei no Pedro II, fiz um concurso para passar no Pedro II, eu dava aula para as minhas amigas para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, tudo tem um jeito. Como elas não sabiam algumas matérias, eu dava aula, eu ganhava dinheiro e continuo, entendeu? É se virar nos 30. Eu acho que é isso. É se virar nos 30. Nos 30, nos 40, nos 50 e nos 60. Gente, a live vai... Olha, a gente tem mais 2 minutinhos e a gente quer agradecer a cada um de vocês. Olha, tem uma participação aqui, eu estou voltando, não estou conseguindo achar, de Brasília, está com a gente aqui também, tá? É a Marli colocou aqui. Bacana, Lilian. Então, a Marli colocou, que pena, a live está terminando. É isso aí, gente. A nossa live é essa dinâmica bacana. Colocaram aqui se vai estar gravado no Instagram. Vai estar gravado no meu Instagram. Você que me segue pode seguir a Carla Novo Tempo, né? @Carla Novo Tempo, né? Que vai ter algo relevante para você. O Marco da 2D Consultores colocou para a gente aí, né? Abraços, obrigado pela noite. E a gente que agradece a cada um de vocês, né, por estar participando aí com a gente na live Superação Profissional. Gente, ó, Personal Luiz botou aí, ó, verdade, iniciativas, atitudes, né? Só vitória. Show de bola. Gente, última dica aqui, ó, que nós vamos entrar no tempo final aqui. Anote aí, ó, você quer se superar, né? Quer superar desafios e vencer. Anote aí, ó. E eu tenho certeza que, ó, tá pegando algo aqui que a Carla compartilhou com a gente, hein? Você precisa, essa é a dica, anote aí, ó. Você precisa confiar mais em você. É verdade. Essa é a dica final de hoje, tá? 30 segundos para encerrar. Você precisa confiar mais em você. A nossa dica final, tá? Essa foi a live Superação Profissional.
Muito obrigada, Carla, por sua participação. Obrigada a todos. Obrigado a cada um de vocês. Segunda-feira que vem, nossa live 20h30, tá? A live vai cair agora e vai estar